vai conversar um pouquinho hoje sobre redução do tempo total de atravessamento, com a digitalização da manufatura, principalmente sob encomenda ou com lotes muito pequenos, né, com grande variedade de itens e com lotes pequenos. Mas só para reforçar aqui um pouquinho, né, o tempo de atravessamento nada mais é que o tempo que a ordem de produção demora para percorrer todo o processo da fábrica. Né? Interessante que esse é um tema bastante discutido, né? E eu estou trazendo aqui, tem um grupo de pesquisa na Federal de São Carlos dedicado a isso. Pena que esse site Lead Time eu coloquei aqui, eu entrei hoje, tá? Não estão com os artigos lá, eu não sei se eles estão reestruturando o site, mas eu coloquei um artigo aqui em português, que você encontra no Google, tem até o link aqui da Cielo, que é uma referência, quem quiser pesquisar um pouco a mais, né? Já tem aí um pouquinho mais de informação. Bom, vamos entender como as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 podem ajudar nessa questão de redução do tempo de atravessamento. Então, eu comecei, né, pegando aqui um mapa de fluxo de valor da internet qualquer, tentei pegar até que não seja exato, parecido com o que a gente tenha na nossa, para ninguém ficar analisando o mapa. O objetivo era apenas tirar algumas informações desse mapa, né? Bom, primeira coisa, nós temos que entender que o tempo de atravessamento de uma operação, nós temos dois tempos aqui, o tempo intra-operação e o tempo de operação. E esse tempo aqui, né, é o tempo em que ela, no fim do processo anterior, até o início, né, de preparação aqui da segunda etapa, tudo bem? E o tempo de atravessamento total da ordem é o tempo total que ela demora para percorrer essa fábrica. Usando este mapa aqui de valor como referência, ele tem um lead time de 14 dias e um tempo de processamento de 585 segundos. Se eu transformar isso em segundos, né, tudo bem que aqui é 2 turnos, mas eu coloquei 24 horas, mesmo que considerasse o tempo de turno, a gente está falando que o tempo de valor agregado ao produto é 0,05% do tempo da ordem na fábrica, ela está agregando valor. Ou seja, o nosso objetivo vai ser mudar essa relação entre o tempo que eu tenho, ou diminuir o lead time, né, já que eu tenho um item de 585 segundos, por que eu demoro 14 dias para poder entregar? Por que ele demora tanto tempo na minha fábrica? Esse vai ser o principal foco de estudo, né? Então, é mudar essa relação, né, tendo um percentual maior de valor agregado de uma ordem atravessando a fábrica com um percentual maior de tempo e valor agregado. Algumas características são bem interessantes do tempo de atravessamento. Então, a gente pode imaginar aqui uma máquina que está processando, tem uma ordem de produção, e nós temos aqui uma fila, né, uma sequência de ordens que vão entrar nessa máquina. Vamos imaginar um cenário hipotético de que essa máquina ela roda 24 horas por dia, enfim. E essas ordens aqui, uma de 5 horas e uma de 50 horas, já incluindo o setup, enfim, é o tempo que essa ordem vai precisar dessa máquina. Vamos imaginar isso e que a gente não tem nenhum tipo de espera, nada, além desses tempos. Então, a pergunta, né, que a gente gosta de fazer quando a gente fala em tempo de atravessamento não é quando eu vou começar uma ordem, mas sim quando ela ficará pronta. Interessa para a gente, né, diferente de muitos softwares de planejamento, a gente está preocupado quando ela vai estar disponível pronta, né? Se a gente pegar essa sequência, ao chegar a essa ordem de 50 horas, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Quanto tempo essa ordem de 50 horas ficará pronta? Ou seja, imaginando o cenário hipotético, que aqui a máquina acabou de parar, vai entrar essa ordem, depois essa, 55 horas, beleza. Se a gente imaginar um cenário diferente, né? Eu simplesmente mudei a sequência das ordens, esta ordem de 5 horas também vai demorar 55 horas para ficar pronto, dado o tempo de espera, o tempo de fila, mais o tempo de processamento. Então, o que é importante a gente começa a notar em que o tempo não produtivo ou intraoperação, ele é muito mais significante do que o tempo da operação. Isso é comum em vários, principalmente produção sob encomenda, é muito comum. E aí nós queremos justamente diminuir esse tempo de material parado em fábrica e que ele fique aguardando para ser processado. Nós precisamos ter essa fila para garantir que não exista ociosidade, mas nós também não queremos, que é um desperdício, né, do Lean, mas nós não queremos também superprodução, nós não queremos excesso de material, de WIP, né, de Work in Process, no meio da fábrica, porque isso vai congestionar o fluxo de material. E para que a gente consiga mudar a relação de tempo de processamento e tempo de atravessamento, o que nós precisamos? Nós precisamos de fluxo.
focar no fluxo de materiais, precisamos de velocidade nesse fluxo, que é uma das coisas em que o Kanban faz muito bem, mas quando a gente tem uma alta variedade de itens, fica muito difícil de aplicar. A gente vai mostrar como aplicar isso de uma maneira interessante. E aí tem mais um artigo aqui, prometo que eu não vou pôr mais artigo, mas esse é do Godinho Filho, é um professor que mais publica em engenharia de produção no Brasil, não tinha como não colocar, né? E alguns artigos, né? Eu prometo que é o último, eles mostram que as peças ficam 95% do tempo em filas de espera, aguardando a próxima máquina, e no máximo aí 5%, em média 5%, em processo. Então a gente quer mudar esse cenário e vamos ver como a gente consegue fazer isso de maneira prática, tá? Se a gente deixa a fila crescer, aí a coisa realmente desanda, né? E se a gente pegar esse item aqui, que pode estar no meio de processo, e perguntar quanto tempo ele ficou parado na fábrica, ou todos os processos adicionados até ele, até aquele momento em que é um investimento, né? Ou seja, você faz uma operação, faz uma outra operação e o item fica parado e não é entregue ao cliente, isso tudo é desperdício, né? Então, se a gente não tiver uma gestão de WIP adequada, a gente tem vários desperdícios aí nesse processo. Muito bem. Então, tudo isso é baseado em teoria de filas, né? E em teoria de filas, a gente tem aqui uma taxa de chegada, ou seja, a quantidade de itens que chegam, né, para serem processados. Pode ser numa máquina, numa fábrica, a gente consegue aplicar teoria de filas em vários processos, né? E nós temos aqui a taxa de saída. E para a gente conseguir um sistema estável, né, nós precisamos adequar a taxa de chegada à capacidade de saída, né? Isso é até empírico, né? Se eu tenho aqui uma taxa de chegada de 10, sei lá, 10 unidades, né, no X, e a taxa de saída é 1, isso aqui vai gerar uma fila, né, que tende ao infinito, ou seja, ela cresce de forma exponencial, que seria superprodução. Agora, se eu tenho uma taxa de chegada de 1 e uma capacidade de saída de 9, essa máquina vai ficar ociosa, né, porque eu não consigo. Então, em determinado período, eu tenho que igualar a taxa de chegada à taxa de saída para ter um sistema estável. Isso é fundamental, né? O Kanban faz isso, né? Ele regula o fluxo baseado na capacidade de saída. O processo puxador é que libera o anterior, né? Então a gente precisa desse processo. Aqui eu estou incluindo só mais uma observação, né? O OAE é o que vai medir a capacidade de processamento, ou seja, qual é a minha capacidade de converter o que chega na entrada na saída. Né? Então, se eu não tenho essa medida também, né, se eu não tenho esse indicador, eu não sei qual é a minha capacidade de converter entradas em saídas. Então, eu preciso analisar essa capacidade, né? Não vou entrar em detalhes do OAE, eu vou fazer apenas algumas observações, mas esse é um sistema de fila típico e que a gente tem máquina a máquina e na própria fábrica, que a gente vai ver mais à frente. Bom, quando a gente fala em indústria 4.0, todo mundo se baseia no modelo de maturidade da Acatec, né? E não sendo diferente, existe um processo, né? Antes de a gente falar de indústria 4.0, existe um processo de digitalização, né? Em que a gente precisa ter um meio principalmente digital, inicialmente. Esse meio tem que estar conectado, ou seja, não adianta eu estar digitalizado, mas eu não tenho informação em tempo real. A partir desse estágio, eu começo a ter visibilidade dos meus processos, aí eu consigo fazer gestão. Depois que eu fiz essa escadinha, eu segui esse processo, né? Aí sim eu posso começar a falar em capacidade preditiva, autoaprendizado, mas eu tenho que seguir esse processo de digitalização. Algumas coisas são bem interessantes e hoje em dia é muito fácil na indústria, né? Quando a gente fala em IoT, por exemplo, né? Aqui é um exemplo de uma aplicação que está monitorando uma máquina Mazak, né? Aqui é uma máquina e a gente está olhando esforços e tal. O IoT é fundamental não só para cálculo do OAE, para saber se essa máquina está produzindo ou não, mas eu consigo acompanhar como ela está produzindo, né? Se, por exemplo, meu potenciômetro estiver baixo, né, centro de usinagem, qual é o problema no processo que eu não consegui usá-lo na medida correta, né? Por que eu não consegui usar ele a 100%, né? Já que isso foi programado no CAN, e por que isso não foi usado? Então, é uma ferramenta fundamental hoje, bastante difundido já, né? A gente já está falando de indústria 4.0 já há vários anos aí, e as tecnologias estão aí disponíveis para serem usadas, né? O OAE, ele traz como vantagem
você identificar a causa raiz do seu problema, né? Então, se você tem uma disponibilidade baixa, você vai entender que ou é setup, ajustes, falha, quebra, ou seja, você tem paradas de máquina. Performance, por que eu não estou trabalhando com velocidade reduzida, potenciômetro abaixo ou micro paradas, né? Eu tenho que entender. E problemas de qualidade. O que a gente vê na indústria fortemente é um grande desperdício em setups e ajustes, né? Existe uma grande perda de tempo que poderia ser convertida em produtividade. Como eu tenho pouco tempo aqui, né, eu coloquei aqui o link de um bate-papo que eu fiz com o engenheiro Sérgio Couto. Ele só tem 50 anos de experiência em usinagem, né? E a gente fez um bate-papo rápido como conseguir setups quase zero, tendendo a zero, em produção sob encomenda. Então é muito interessante esse bate-papo. O seu Sérgio também tem vários artigos publicados aí em vários meios. Eu sugiro aí a leitura ou que possam depois assistir aí esse bate-papo. Está no YouTube, é só acessar, né? É muito interessante essa experiência do seu Sérgio. O interessante do seu Sérgio é que ele não só disse como faz, mas ele já fez. Então, é bem interessante essa troca aí de informação com o seu Sérgio Couto para reduzir setup e você conseguir transformar isso em tempo produtivo, né? Mais um comentário só que eu faço em relação ao AE, né? E isso é mais uma observação que me assusta muito, né? Quando a gente vê soluções, softwares, enfim, independente, em que o OE consegue ser superior a 100%. Isso para mim não faz o menor sentido, dado que os 3 pilares do OE é uma taxa que vai de 0 a 1, né? Então, como é que é possível ser mais do que perfeito, né? Se perfeito já é impossível, né? Então, tomem cuidado, né? Eu não posso ter um indicador de performance contaminando, por exemplo, disponibilidade ou qualquer outra coisa, né? Se o 100% é perfeito, não faz sentido, né? Qual 130% de OE, quer dizer, não faz o menor sentido. Então, a gente tem que tomar cuidado com como a gente utiliza as soluções. E aí, uma outra característica, né, da indústria 4.0, a gente fala que é manufatura sem papel, digitalização dos processos. E aí, muitas vezes, você distribui o trabalho na fábrica com ordens de produção em papel, com a sequenciamento é manual, né? Tipo, eu falo que entra primeiro, ou o cliente ligou, é aquele que vai ser o primeiro da máquina, né? Então, como a gente distribui os trabalhos, que máquinas que vão processar o quê? Desenhos, instruções de trabalho, como isso é distribuído na fábrica, né? Não faz sentido nos dias de hoje, né? A gente está falando ainda nesse tipo de problema. Aqui é simplesmente uma amostra de soluções que você pode ter em digitalização da manufatura, com ordens, desenhos, instruções, informações de processo, e aqui, inclusive, a parte de comunicação, né? Se eu preciso falar com alguém, ou seja, a gente está no meio conectado digital, né? E aqui seriam as ordens de produção caindo diretamente, de forma autônoma, para os operadores. Uma outra característica muito interessante do Lean, a gestão à vista, eu acho que é uma das principais, né? Deixa tudo transparente. Eu coloquei gestão à vista digital porque a grande vantagem de você ter uma gestão à vista digital é o tempo. Ou seja, você tem o que está acontecendo em tempo real. O que está programado para cada máquina está exatamente na máquina naquele momento. E eu sei, por IoT, né? O que minha máquina está fazendo e se ela está fazendo, né? Eu tenho meu OE em tempo real, então eu posso. Antigamente, a gestão a gente fazia o seguinte: tirava um relatório e via como foi. Agora a gente precisa ser informado instantaneamente do problema para que a gente não tenha um relatório no fim do mês ruim, né? A gente tem que agir antecipadamente. Então, por isso que eu gosto muito da gestão à vista digital. Uma segunda característica que você pode ter ela em vários ambientes, então pode ter lá na fábrica, pode ter na sala do diretor, pode ser onde você quiser, e você possa acompanhar isso de forma online, né, em tempo real mesmo. E uma outra característica muito interessante da gestão à vista é ele contribui para o trabalho em equipe, já que o problema possa ser atacado por várias frentes diferentes aí e poder atuar no problema. Então, aqui é só para mostrar aqui exemplo, né, que a gente pode ter o que está acontecendo agora, se minhas ordens estão dentro do ritmo, não estão, enfim, qualquer tipo de alarme numa máquina, tal, isso tem que ser de forma instantânea online.
Bom, aí eu faço uma pergunta, uma reflexão, né? Tem tanta tecnologia hoje disponível no mundo, né? A gente está aí em plena era digital. Será que não era possível ter um GPS para a fábrica? Eu faço essa analogia porque eu fiz aqui uma brincadeira, né? Eu coloquei no Google Maps que eu quero ir da GRV Software até o Instituto Mauá de Tecnologia, né? Fiz muito esse caminho, mas eu quero chegar às 8 horas da manhã numa sexta-feira, né? Então, o que ele me deu aqui? Algumas alternativas e falou, olha, normalmente 1h20 a 2 horas, mas sai por volta das 6. A minha reflexão é o seguinte, se existe tecnologia capaz de planejar o horário de saída no trânsito de São Paulo, eu coloquei isso tudo numa hora de propósito, porque eu tenho que atravessar São Paulo inteiro, né? Tem que pegar Marginal Pinheiros, Rodovia dos Avenida dos Bandeirantes, quer dizer, tudo pode acontecer de errado, um motoboy pode cair, enfim, né, um acidente, um caminhão enroscar na ponte, tudo acontece em São Paulo, mas eu tenho aqui uma grande probabilidade, se eu sair às 6 horas da manhã, de estar disponível, de estar lá no Instituto Maior às 8 da manhã, né? Então, será que não existe nenhuma possibilidade de a gente ter uma coisa parecida na nossa fábrica? Será que a gente ainda tem que trabalhar com a forma tradicional, né? Como é que a gente faz esse planejamento? Isso não é possível de fazer, ser feito? Claro que é, né? Baseado nos tempos de atravessamento que a gente usou, a gente pode aprender esses tempos e fazer uma programação de quando eu quando eu consigo, né, fazer, quando que eu tenho que sair, né, iniciar a produção e todos os trajetos até chegar à ordem de produção. E para que eu possa entregar no prazo de entrega determinado lá pelo meu cliente, né? Então, claro que é possível, né? Depois eu vou mostrar um pouco como. E essa programação, né, usando aqui de forma bem simples, né, eu sei exatamente, né, da programação já tem que cair de forma instantânea e autônoma para os operadores, né? Quer dizer, eu preciso ter esse GPS de forma integrada e instantânea, né? E aí a gente volta a discutir um outro tema, né? Para se ganhar lead time, né, a grande certeza que nós temos é que nós temos que reduzir o WIP. E aí eu peguei a equação de John Little, não tem como, né, que é a lei de Little, né, em que demonstra em que a uma dada taxa de produção, eu mantive constante a taxa de produção, variando o WIP, a gente consegue reduzir drasticamente o lead time. E se a gente consegue melhorar a taxa também, o nosso lead time cai ainda mais. Como é que a gente melhora a nossa taxa? Com a OEE maior, né? Subindo a produtividade, a gente consegue. Gerenciar o WIP é uma coisa que não é muito simples, né? Mas como manter o WIP baixo quando você tem itens muito diferentes ou lotes até de uma peça, né? E aqui a gente fala de outra característica da indústria 4.0, que é a personalização em massa, ou seja, a gente tem que pensar em gerir a nossa fábrica para ordens de produção de uma única peça, né? Essa é a tendência. Cada vez mais a gente tem lotes menores e que a gente precisa responder isso de uma forma muito eficiente. Então aí tem um trabalho muito forte em setup, né, em redução de setup e uma gestão que permita isso. Eu coloquei também mais um artiguinho aqui, mas é bem simples, tá? Depois eu vou colocar esse material disponível para todo mundo, falando sobre a análise da equação aqui de John Little, tá? Para fazer isso, né, a nossa sugestão é que exista um balanceamento de filas, né, de espera em tempo real e utilizar a manufatura sem papel, a digitalização do processo como meio de viabilizar isso, né? Então aqui eu criei um processo muito simples, ó, são 4 operações, vou passar em 4 máquinas, são 4 ordens, só que eu coloquei limites, né? Eu coloquei um limite inferior de 5 horas, eu vou explicar isso já, e um limite máximo de 10 horas. Então esse é o processo. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um item, todos ali eram de 5 horas, né? Significa que eu tenho um item na fila, eu não estou a menos do que 5 horas, então ele está verdinho. Se eu não tenho nenhum item, ou se eu tivesse um item de 1 hora,
eu estaria amarelinho. O que significa isso? Que aqui eu corro um risco de ter falta de abastecimento para essa máquina. Essa máquina pode estar produzindo, mas a fila dela está muito pequena. E eu quero manter o IP dentro de limites controláveis, é isso que eu quero. Aqui apenas o exemplo, 5 e 10 horas, mas eu poderia colocar qualquer valor. O interessante de trabalhar com horas e não em peças, como tradicionalmente no Kanban, é que eu posso ter uma alta variabilidade de itens. Eu posso ter itens de 5, de 3, de 50 horas, e a gestão funciona da mesma maneira. Bom, aí seguindo, outro aspecto que é interessante é identificar em tempo real os momentos em que você tem um gargalo. Se a gente basear em teoria das restrições, o momento que eu tenho um gargalo, ele está limitando todo o fluxo de materiais da fábrica toda. Então, explorar esse gargalo é fundamental. Mas para que eu possa explorar, primeiro eu preciso identificar onde é o gargalo. Então, a gente, fazendo uma gestão eficiente de WIP, a gente consegue detectar esses gargalos de forma instantânea. Um outro cenário aqui bem interessante, deixa eu avançar aqui, é quando acontece esse cenário. Eu tenho uma operação que vai para um recurso que já é gargalo. Se eu permitir que ele cerre, né, eu vou ter mais um item parado aqui na fila e aumentando o tempo de fila, aumentando o meu tempo de atravessamento, não faz sentido. E aí que entra a vantagem do digital. Na lista de tarefas da Serra, esse item tem que desaparecer. E só vai realmente voltar a aparecer quando for liberado essa fila desse recurso de entorneamento. Mas se eu tiver outros itens que possam ir para outras máquinas, eles têm que aparecer. Então, eu consigo ir balanceando, fazendo o balanceamento dinâmico da minha fábrica em tempo real, né? Ou seja, de forma totalmente digital. E sinalizando que eu tenho um gargalo que precisa ser explorado, porque eu tenho aqui uma quantidade de itens superior ao que eu determinei, né? E esse o recurso anterior, né? Ele tem itens, né? Que podem ir para aquele gargalo, ou seja, eu preciso explorar os gargalos, sem dúvida nenhuma. Mas por que é importante ter as filas também, né? As filas garantem, a gente não quer duas coisas, a gente não quer ociosidade e a gente não quer superprodução. A superprodução se confunde muito com produzir mais do que a necessidade, mas produzir antes do que a real necessidade também é superprodução. Então, se eu serrasse aqui aquele item na serra e colocasse em fila, ele só ia aumentar o tempo de espera para a finalização, ou seja, o tempo que ele ia ficar pronto. Então, eu ia gastar aqui um recurso que poderia ser útil em outras horas de produção, né, fazendo um item que não era tão importante, porque ele não vai conseguir fluir, ele não vai ter fluxo de materiais. Então, a gente quer garantir que o fluxo continue. Seguindo. Então, o que a gente espera com tudo isso, né? Um balanceamento dinâmico das filas, ou seja, fazer isso de forma dinâmica, porque o mix de produção em produção com grande variabilidade, ele muda muito. E o gargalo pode mudar de lugar dependendo do que está sendo produzido e no momento que está sendo produzido dentro das ordens de produção, né? Nós queremos manter as filas e o WIP sob controle, então dentro de limites, a gente só vai ganhar velocidade se a gente tiver WIPs controlados, a gente não pode deixar ele crescer. O importante é ter liberação dinâmica das operações para a fábrica, baseado na capacidade da fábrica em realizar, né? A gente vai olhar isso daqui a pouquinho. Sinalização de gargalos e ociosidade é importante para que possam ser explorados no momento que acontece, né? Gestão em horas de processo e não em peças, eu acho que é fundamental. E tudo isso vai fazer com que o tempo de atravessamento, porque a gente vai diminuir o WIP, né? E a gente vai ganhar velocidade aí no tempo de atravessamento. E a teoria de filas também se aplica à fábrica. Nós temos também aqui a taxa de chegada, a taxa de saída. Para a gente chegar num sistema estável, a taxa de chegada ela tem que ser determinada pela capacidade de saída. O que acontece, né? A taxa de chegada é determinada pelo mercado, pela capacidade da empresa em receber, em captar novos itens. Só que o que acontece? A gente também faz a fila, né? A fila em metodologias ágeis, como Scrum ou qualquer outra metodologia,
é chamada de backlog. Na fábrica, a gente chama de pré-shop pull, né? Em várias, como World Load Control, tal, utiliza esse termo. E é importante fazer a liberação contínua conforme a capacidade da fábrica de liberar itens. Então, aqui eu tenho a capacidade de chegada, né, de venda, né, de itens que vão popular aqui meu pré-shop pull, né? Mas eu só vou conseguir fluir pela fábrica se minha fábrica tiver uma determinada capacidade que é medida pelo OE da minha própria fábrica. E a taxa de saída, ela é determinada pela capacidade produtiva, né? Ou seja, pelas máquinas que eu tenho, mas também pela gestão da empresa. Ou seja, se eu consigo otimizar a produtividade das minhas máquinas, eu consigo ter uma taxa de saída maior. Se eu tenho uma taxa de saída maior, é que eu consigo ter uma taxa de chegada maior, ou seja, eu consigo pegar mais itens, porque a produtividade final, né, respeitando o fluxo aqui, com limites, né, ela foi respeitada. Eu gosto muito dessa simbologia por caixas d'água, né, que é muito utilizado em World Load Control, porque não adianta eu colocar mais água do que a capacidade da minha caixa, né? Vai transbordar, vai só gerar congestionamento, vai gerar filas, ou seja, a mesma coisa que você querer. Todo mundo vai para a praia no mesmo horário, né? Ninguém vai mais. Mas vamos imaginar o seguinte: você gera aquele congestionamento. A gente consegue manter nossas fábricas com um congestionamento menor, né? A gente faz a gestão. Então, com gestão do WIP, redução de WIP, a gente consegue ter maior velocidade de atravessamento, porque eu vou ter menos esperas. A relação tempo de espera com tempo de processamento melhora, porque minhas filas são menores. É a mesma coisa que quando você vai em algum lugar, quando você ia, né? Estamos em pandemia, em algum lugar, e que você tem que esperar na fila. Se a fila é sempre pequena, você termina, você sai mais rápido do local. É o mesmo princípio, né? E aí, o raciocínio todo agora, amarrando tudo, a gente precisa aprender o comportamento num determinado período da nossa empresa, entender quais são os tempos de atravessamento por operação e por ordem. Baseado nisso, a gente consegue estimar, fazer uma programação das ordens, né, baseado no que eu consigo fazer, eu consigo planejar, né? O Google Maps, quando calculou a 2 horas para sair, porque ele analisou várias vezes de sexta-feira, naquele horário, qual era o trânsito tal, para poder falar que eu poderia sair com 2 horas, que eu ia chegar às 8, né? A partir disso, esses dados vão para a gestão digital da manufatura, tanto gestão à vista como a parte aqui dos operadores, né, receber as ordens de produção, enfim. O OE é fundamental porque ele vai mudar a capacidade, né, de transformar entradas em saída, e aqui tem toda a gestão, né, que a gente vai explorar gargalos, enfim, tudo que é possível fazer com gestão baseada em indicadores da manufatura, né? Apertando as filas, né, eu vou conseguir uma redução de WIP. Essa redução de WIP vai ser aprendida, que vai melhorar minha programação e assim por diante. Então, esse é o ciclo virtuoso, né, da redução do tempo de atravessamento, utilizando tecnologias aí, habilitadoras, né, da indústria 4.0, como IoT e manufatura sem papel, a ideia de personalização em massa, enfim, né. Bom, pessoal, obrigado aí.